E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a filosofia da compulsão. Tá? Eu escolhi esse tema porque eu acho que é muito válido ter essa discussão mais a fundo, até em termos filosóficos. Vocês vão entender por quê. Em primeiro lugar, é importante entender o que significa comer de forma livre. Quando nós estamos com fome, é natural que a gente queira comer até se sentir completamente saciado. Da mesma forma, se nós temos vontade de experimentar algum alimento, é natural também que nós queiramos comer respeitando as nossas vontades. Então a gente vai sempre preferir escolher aquilo que gosta de comer, etc. Só que o que acontece com a pessoa obesa, que tem que lidar com a obesidade sempre com uma dieta ao lado, essa pessoa é condenada por querer comer de acordo com a sua fome e com a sua vontade. Então, hoje eu considero que a gente deveria respeitar essa pessoa, porque afinal é muito difícil você ter que abrir mão de comer de forma livre. Tá? Então, nenhum de nós quer abrir mão dessa liberdade. Então, por que é importante essa introdução? Hoje o papel do atendimento do obeso é justamente esse, mostrar para ele que ele vai ter que abrir mão de comer de forma livre. Seja limitando a qualidade dos alimentos que ele come, tá? Proibindo alguns e recomendando outros no lugar, ou controlando a quantidade dos alimentos que essa pessoa ingere. Tanto de uma forma de dieta como de outra, ambas não são aquilo que a pessoa esperava. Afinal, todos nós queremos comer de forma livre. Eu acho que é isso que é importante, que a gente sempre discuta com o nosso paciente. Não é agradável essa pessoa aceitar isso. Então, por outro lado, há formas de nós limitarmos essa dificuldade. Como? A fome. A partir do momento que a pessoa consegue efetivamente aderir à dieta, seja lá qual for, ela acaba se acostumando àquela redução calórica, muitas vezes em menos de uma semana. Então a fome, ela acontece mais no início. Se essa pessoa ela consegue seguir à risca a dieta, seja lá qual for, ela vai conseguir parar de ter fome muito rapidamente. Só que como nos primeiros dias ela sofre bastante, fica aquela ideia, bom, vou ficar o mês inteiro sofrendo, então eu não vou aguentar, e a pessoa já sai da dieta. Então é importante passar para as pessoas que a fome vai durar muito pouco tempo. Então ela vai acostumar, lá para o quarto dia, no quinto dia, ela já vai ter bem menos fome. Tá? Só que o que nós temos pela frente? Temos o fim de semana daí. E o fim de semana, em um dia só, se a pessoa come livremente no fim de semana, o famoso dia do lixo, ela vai desacostumar totalmente. É o que acontece naquela pessoa que fura a dieta no domingo, na segunda está morrendo de fome. Porque o corpo ele estava entrando naquilo que é chamado de starvation mode, onde ele percebe que tem algo errado, não está entrando toda a comida que ele gostaria, então ele começa a desligar todos os processos metabólicos. Por isso que essa pessoa lentamente começa a não ter fome, porque ela induz uma termogênese adaptativa, que é o nome correto desse fenômeno. Ocorre uma redução do metabolismo em resposta à dieta. Então, uma vez que a pessoa esteja consciente que a fome é de fácil controle, a gente sabe que passou pelo primeiro final de semana, essa pessoa vai estar plenamente acostumada à redução calórica. Aí o próximo entrave que ela vai ter pela frente é justamente lidar com a vontade. A vontade, ela é difícil tanto em termos do que a gente gosta de comer, quanto em termos da quantidade que a gente gostaria de comer. Então, se a gente optou por uma dieta, como uma dieta low carb, onde essa pessoa vai ter uma lista de alimentos proibidos, né, ou recomendados uma drástica redução, essa pessoa vai passar vontade de comer aqueles alimentos. Por isso, a aderência a esse tipo de dieta eu considero menor. Porque uma vez que a pessoa, por exemplo, reduza o pão ou o açúcar, que, lógico, tem seu valor fazer essa redução, só que essa pessoa vai manter por quanto tempo essa redução? Então, geralmente, essa pessoa não vai muito longe. Ela pode ter até um resultado de curto prazo muito animador, e a tendência é que ela perca todo esse esforço.
muito rapidamente, porque ela escolheu uma forma muito drástica de fazer a dieta. Toda vez que a gente começa uma dieta, é importante se perguntar, daqui a um ano a gente vai estar fazendo esse tipo de dieta? Então, uma vez que a gente tem a noção da dificuldade que é continuar magro no futuro, que eu vou falar isso no outro vídeo, a gente começa a perceber que a escolha da dieta ela tem que ser feita desde o começo. Tá? Teve uma época até que eu trabalhava com uma dieta mais drástica no início, para a pessoa ter algum ânimo, mas ela não conseguia transitar para uma dieta mais normal. Então ela só conhecia a forma radical de perder peso, mas dela não conseguia manter esse peso perdido por muito tempo. Então, na verdade, a pessoa quando ela vem emagrecer aqui, ela só pensa em emagrecer. Mas assim, de que isso adianta se ela recuperar o peso depois? Então hoje eu acho que a maior meta é a gente saber continuar magro. Tá? Então logo esse vídeo vai chegar, essa discussão vai ser legal a gente ter também. Mas voltando à filosofia da compulsão. De onde que vem a compulsão? A compulsão é um fenômeno onde a pessoa tem um episódio onde ela começa a comer sem parar. Uma grande quantidade de alimentos, tá? Geralmente sem fome, sem vontade, que é considerado até um quadro psiquiátrico. Tá? Mas de onde que viria isso? Hoje, um exemplo que eu tenho dado bastante para os pacientes é assim, eu aponto alguém aqui na janela e falo, veja, por que aquela pessoa ali, eu não vou lá e mato ela? E a pessoa fica meio chocada de eu dar um exemplo desse, mas daí eu explico. Primeiro, porque é pecado. Se eu acredito em Deus, eu considero que matar aquela pessoa é pecado. Já é um motivo e tanto. Segundo, é um crime. Aos olhos da lei, eu não posso matar ninguém. Então, pelo crime, eu também não mataria. E, acima de tudo, uma vez que eu sei que é um pecado, é um crime, mas assim, por que eu vou matar essa pessoa? Eu tenho algum motivo? Então, a verdade é que eu não vou matar aquela pessoa. Tá? Espero que ninguém queira matar ninguém também. Mas, por outro lado, pense bem, se uma pessoa não tem uma autoridade moral, filosófica, espiritual superior, um ateu, por exemplo, essa pessoa ela não vai respeitar essa autoridade, porque afinal ele não acredita nela. Então, um desses três motivos essa pessoa já não tem, que é não acreditar num ser superior. Vamos dizer que essa pessoa, ela saiba que aquela situação ali a polícia não vai pegar ela. Que ela sabe que ela vai escapar ilesa daquele ato. Então, mesmo sabendo que é crime, muitas vezes a certeza da impunidade faz essa pessoa cometer o crime. É um dos grandes problemas do Brasil, na verdade, a certeza da impunidade. Então, você imagina, se uma pessoa ela não tem uma crença num ser superior, ela não tem medo de ser pega porque aquela situação ela provavelmente vai sair impune. Para ela, só resta um motivo. Então, veja como é muito mais próxima essa pessoa de executar um assassinato. Simplesmente porque a autoridade acima dela, daquelas três que eu citei no meu caso, para ela só falta um. Agora imagina se essa pessoa ela é uma assaltante, que ela entende que aquela pessoa não merece ter o dinheiro, e que o dinheiro é dela, pronto, já encontrou um motivo. Ou se ela acha que aquela pessoa oferece perigo para ela, se ela reage ao assalto, seja lá por quê, ela já tem um motivo, logo ela vai acabar matando aquela pessoa. Então o que eu quero explicar para vocês é que no final das contas, qualquer atitude, desde algo extremo, como matar alguém, ou como respeitar uma dieta, que é o nosso exemplo aqui, eu tenho que ter um motivo por trás. Tá? Então de onde que vem essa filosofia? Existe uma frase muito comum, que ficou até famosa numa música do Raul Seixas, que fala assim, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa é uma frase do satanismo. Por mais chocante que isso seja, ela mostra como é que é sedutora a ideia de fazer aquilo que nos dá na cabeça. Mas será que não tem nada que nos impeça de cometer uma barbaridade dessa? Para o satanista, não. Por isso que eles estimulam que você faça aquilo que você quer. E o que a gente quer em relação à alimentação? A gente quer comer livremente.
A gente quer comer o que quiser. A gente quer comer o quanto quiser. A gente quer matar a nossa fome. Está aí a grande dificuldade de respeitar uma dieta. Todos nós queremos ser livres, mas essa liberdade cobra um preço. Então hoje, se todas as barbaridades que a gente vê no mundo, atualmente a gente está até passando por uma guerra, será que a gente deveria simplesmente fazer o que quer, porque é tudo da lei? Todos nós queremos comer livremente. Só que será que a gente não está sofrendo? A gente não está conseguindo deixar de controlar o peso? A gente está estragando a nossa saúde? Sendo que a gente poderia acostumar o corpo com menos comida, comer com mais parcimônia, com mais cuidado, ver a saúde melhorando, conseguindo fazer mais exercício com essa perda de peso? Será que não vale a pena a gente colocar uma regra por trás? Então, essa filosofia, eu quero mostrar para vocês que eu acho que a liberdade ela é muito importante. Porém, há um preço. Então, talvez valha a pena a gente considerar isso. Se a gente fizer uma estratégia alimentar, onde a gente possa comer o que quiser, controlando a quantidade do que a gente come, tendo respeito por ela, especialmente em dias de festa, em dias de viagem, num fim de semana. Se a gente entender que está enfrentando uma doença, essa estratégia ela tem que ser seguida todo dia. E sempre a gente vai ter um motivo para querer chutar tudo para cima. Então, o que eu quero passar para vocês é que vale a pena ter esse freio. Tá? Então, essa vontade eu mesmo tenho toda hora de querer comer livremente. Então, isso é normal. A gente não deveria ter vergonha de querer comer livremente. Tá? Só que, por que é tão admirada a pessoa que consegue emagrecer? Porque todo mundo sabe a luta que é ser fiel à dieta. Tá? Então hoje, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que a gente respeite a pessoa obesa. Para quem é magro, essa pessoa ela come de acordo com a fome dela, com a vontade dela. E o peso dela fica automaticamente controlado, porque o hormônio dela, controlador do peso, funciona. Os hormônios são vários. Então essa pessoa não percebe como é que ela come livremente e o próprio corpo controla o peso. Então a pessoa não é magra porque o metabolismo dela é rápido, como se pensa. Ela é magra porque os hormônios dela estão funcionando normalmente. Na hora que ela começa a acumular algum peso, o corpo controla. Então ela mata a fome, mata a vontade e o peso está controlado. Então, quando você vê uma pessoa magra, você pensa que ela está seguindo uma dieta à risca, ela está super controlada? Nem sempre. Se essa pessoa for obesa e está magra agora, aí sim, aí essa pessoa está seguindo a dieta corretamente. Mas se ela sempre foi magra, ela nem entende o obeso. Ela pensa assim, eu como de tudo, como à vontade, a hora que eu quiser, tudo que eu quiser, eu tô magro. O que essa pessoa pensa do obeso? Essa pessoa tem certeza que ela come errado, que ela come escondido. Então, daí vem o tema de um outro vídeo que eu quero fazer, que é o estigma da obesidade. Esse é um assunto bem falado e que talvez devesse ser mais discutido. Até, se vocês puderem colocar nos comentários algum tema que vocês queiram que eu discorra mais longamente, eu vou fazer uma série de vídeos agora fazendo essas discussões. Eu acho que esses comentários de vocês serão bem úteis nesse sentido. E aí na compulsão? Por que me deu a ideia de falar sobre essa filosofia da compulsão? É muito comum a gente ouvir, puxa, quando eu como carboidratos eu tenho uma crise de compulsão. Isso me chamou muita atenção, porque como eu oriento uma dieta onde podemos comer carboidratos, inclusive, eu recomendo mais de 40% a 45% de carboidratos na dieta. Eu não advogo muito a dieta low carb, apesar de respeitar o valor que ela tem. Eu ouvi isso até num vídeo de fisiculturismo, assim, onde eles falaram, nossa, qualquer doce que eu coloco na boca eu tenho uma crise de compulsão. Eu falo, por que eu nunca tive compulsão comendo carboidratos? E aí que está o detalhe. Se a pessoa entende que o problema está na alimentação, que ela come errado, que comer carboidratos engorda, que a grande mal do mundo é não comer proteína suficiente,
eu estou comendo pouca proteína, o carboidrato vai acabar com a minha vida. Isso é muito frequente, a gente ouve essa convicção muito frequentemente. O que vai acontecer quando essa pessoa pisar fora da linha? Vai ter uma crise de compulsão. O que é a crise de compulsão? É querer comer livremente. Por isso que essa introdução da gente comer livre. Então será que justamente aquele freio que a gente tinha, que era respeitar a dieta, estou seguindo bonitinho, olha, estou sendo bem fiel à dieta, de repente eu piso fora? Será que não é natural que a gente tenha uma crise? Então, veja bem, se eu estou fazendo uma dieta por quantidade, eu uso um esquema até derivado da famosa dieta dos pontos, do vigilância do peso, onde você pode comer de tudo e controla a quantidade. Quando eu sei que eu vou passar da quantidade, eu tenho crise de compulsão. Meus pacientes têm crise de compulsão quando eles veem que eles passaram a quantidade. Então, será que a compulsão vem de um efeito químico do carboidrato? Ou ele vem de um efeito praticamente psicológico? De você perceber que você não tem mais aquela autoridade, eu já pisei fora da dieta. Então, eu quero que vocês reflitam o quê? Primeiro, ninguém quer ter que viver de dieta, mas infelizmente é a única forma de controlar o peso. Segundo, é natural que a gente queira comer livre. Essa tentação, ela tem até um fundo diabólico. Por isso que eu falei até de satanismo nesse vídeo. Então, se isso é natural e cobra um preço, a gente tem que ficar atento a seja lá qual for a dieta eu esteja seguindo, eu tentar ser realmente fiel a ela. Porque se eu pisar fora, o efeito é devastador. Eu vou querer sair comendo até não dizer chega. Nem que eu volte no dia seguinte, mas aquele dia está completamente perdido. Então, tentando resumir agora para vocês. Se eu entender a compulsão como sinal não químico do carboidrato, e sim como um pisão fora da dieta, eu deveria focar todas as minhas forças em seguir o plano à risca. Não é fácil, mas a gente sempre vai fazer o que a gente quer. Mas o preço é colocar tudo a perder. Um dia livre estraga mais de meia semana de resultado. O que eu mais vejo aqui são pessoas falando que eu fiz direitinho e não vi resultado. No fim de semana eu fugi um pouquinho. Então o grande segredo de controlar o peso é respeitar a obesidade como uma doença séria, que eu tenho que seguir o tratamento todo dia. Eu não devo entender como simplesmente falha moral. Eu não aguento, eu adoro comer. Como se a pessoa que engordou, ela simplesmente é uma pessoa problemática com comida. Como se os magros não comessem livremente. Então toda essa reflexão, ela visa justamente isso. Que cada um enxergue para a obesidade como algo sério. Que tem que ser, inclusive, ter acompanhamento médico sempre. Não é fácil você ficar sempre com uma regra por trás, mas vale a pena. Da mesma forma que vale a pena não cometer crimes, vale a pena não pecar para quem acredita em Deus. Então, eu acredito que a gente deva tentar fazer essas analogias para tentar se fazer entender melhor. Então, não tenha vergonha de querer comer livremente, todos nós queremos. Só que se nós lidamos com o peso, como eu tenho que lidar há anos, a gente tem que aceitar aquela ideia de ter um controle que seja realista. Eu entendo assim, se eu posso comer o que eu quiser controlando a quantidade, que assim seja. Quando a pessoa se encontrou num controle de carboidratos, que assim seja. Mas coloque a dieta em primeiro lugar, que a sua saúde vai agradecer. Certo, gente? Então, assim, deixe seu comentário. Se gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, inscreva no nosso canal. A gente está começando uma sequência de vídeos explicativos, mais longos, para que vocês também possam participar e pedir novos temas no futuro. Certo? Abraço para vocês.